Boa tarde. Hoje voltamos a falar da escola, neste início do ano escolar 2023-2024, no agrupamento de escolas Vieira de Araújo, de Vieira do Minho, constituído, como se sabe, pelo Centro Educativo da Sede e EBS de Guilherme, Cávado, Roças e Guilherme Abreu, na sede do Conselho. Conforme a página do agrupamento, a oferta educativa inicia no pré-escolar, continua com os 3 ciclos do ensino básico, do ensino regular, básico e secundário e cursos profissionais, além de curso de educação e formação, num concelho que entre 2017 e 2021 perdeu 202 alunos. O corpo docente integra 141 docentes e 57 não docentes, segundo dados de 2018. Um ano marcado pela ideia da instabilidade e irregularidade resultantes da divergência entre as organizações sindicais e o Ministério da Tutela e pelo atraso na colocação de professores. Segundo a FENPROF, são perto de 92 mil alunos, ainda sem professores. Localmente assinalado com uma nota relativa à segurança dos transportes, considerada insuficiente por alguns pais encarregados de educação. O ano letivo 2023-24 inicia assim com um parque escolar de equipamento renovado e obras concluídas e inauguradas no início do ano letivo passado, recorde-se, com condições de excelência nas 5 unidades orgânicas, potenciando desta forma a existência de condições físicas iguais para todos os níveis de escolaridade, desde o pré-escolar até o 12º ano, conforme assinalava a nota do diretor aos alunos no ano da inauguração das obras de requalificação, mas ainda com lugares docentes a preencher. Avaliar a situação atual neste início de aulas e tentar perspectivar o ano letivo é o propósito do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal, Armando Alves, presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação, e Carlos Alberto Gonçalves, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Doutora Elsa, este é de facto um ano diferente. Olá, boa Todos tarde. são diferentes, mas este tem algumas marcas. Olá, boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Alto Ave, aqui aos colegas de painel e um cumprimento muito especial a toda a comunidade escolar do agrupamento de escolas Vieira de Araújo e respectivos encarregados de educação. Cada ano escolar é um ano escolar por si mesmo. Este último 22-23 teve como característica voltarmos à normalidade pós-Covid. E agora o ano 23-24 será de certeza um excelente ano para toda a comunidade escolar. Mas com os conflitos que estão patentes. É assim, sabemos que, tal como o Zé Luís acabou de referir, temos um parque escolar requalificado, quer EBS, quer todas as EB1s, ou seja, com excelentes condições para o processo de ensino-aprendizagem, que atempadamente foi planificado este ano escolar. Claro que aqui se está a referir à parte de greves e instabilidade, claro que nós sabemos que arrancou com já algumas agendamentos de greves, que nos transcendem, não é? Claro que, como professora que sou, sei os motivos dessa greve e estou solidária com esses motivos, mas vamos ver como é que corre o ano letivo. Mas podemos dizer que, neste momento, a escola está a funcionar e já estamos na primeira semana. Estamos na primeira semana, está tudo Está a funcionar com todos os professores colocados? Está a funcionar com a quase totalidade dos professores. Sei que ao nível do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo estão todos os professores colocados. Ao nível do segundo, terceiro ciclo ensino secundário, existem algumas lacunas que resultam de aposentações e atestados médicos de alguns docentes que urge substituir temporariamente. E ainda vão acontecer mais a nível nacional, não sei se atinge também Vieira do Minho, até dezembro. Nós sabemos que existe este ano, segundo informações que temos da tutela, é um ano onde houve muitas reformas, muitas aposentações de professores, e o que aconteceu nos outros concelhos acontece também em Vieira do Minho à nossa escala. Por isso, têm que ser substituídos após a sua aposentação. E podemos dizer, tranquilizando... Mas atenção, se pensarmos e nos compararmos com outros concelhos, estamos a falar em situações mesmo muito residuais, porque o ano arrancou com a quase totalidade de todos os docentes colocados nos respectivos ciclos de ensino. Também arrancou com a parte de refeições, cadernos de atividades, todo o acautelamento no que diz respeito ao pessoal não docente,
os equipamentos, as AECs, ou seja, toda essa parte arrancou dentro da normalidade. Já agora, antecipando-me, de certeza que é uma questão que estava aí, que colocou na parte introdutória, nunca em momento algum, mesmo sabendo que não éramos obrigados a fazê-lo, uma vez que a legislação assim não obriga, o facto de termos vigilantes nos autocarros. O Sr. Presidente sempre disse que haveria, nos casos em que houvesse necessidade que tal acontecesse. De qualquer maneira, aconteceu no e essa alguma... necessidade prendia-se com a idade dos alunos, ou seja, estamos a falar em alunos dos 3 aos 10 anos, ou seja, alunos do pré-escolar, principalmente, e primeiro ciclo, que são aqueles alunos que fazem os itinerários para as nossas escolas básicas. Claro que... ao contrário do que seria esperado, não é? Este serviço de vigilância não é suportado pela tutela, não recebemos nem um cêntimo para este serviço, por isso é do erário municipal que sai esta verba. Foram estudadas todas os circuitos onde seriam necessários, colocadas as vigilantes, e quando este programa for para o ar já está em serviço normal com todas as vigilantes colocadas. O mesmo se passou com o serviço de refeições. Por exemplo, posso-vos dizer que na terça-feira passada tivemos um universo de 732 alunos que almoçou na cantina das nossas escolas, ou seja, o que reflete que efetivamente o serviço foi planificado com antecedência e é um serviço de qualidade e que os nossos alunos aderiram perfeitamente. É assim, Sr. Armando. Os pais veem este ano escolar aquela questão que foi levantada também aqui na rádio de falta de segurança inicial no primeiro dia nos transportes por falta de vigilância. Boa tarde. E esta questão de professores ainda não colocados, de que forma é avaliada pelos pais? Boa tarde a todos. Boa tarde também ao Zé Luís. Obrigado pelo convite. Aqui aos colegas de painel. Também uma boa tarde a toda a comunidade escolar, aos alunos, professores, assistentes operacionais e técnicos, e uma boa tarde especial a todos os encarregados de educação aqui do agrupamento de escolas Vieira de Araújo. Sim, os pais estiveram desde a primeira hora atentos a toda esta informação que foi surgindo. Claro está, tínhamos logo que nos dirigir à tutela no sentido de nos pôr a par de tudo que se estava a passar e se era verdadeiramente assim conforme as notícias vinham chegando a público. Da primeira hora sempre manifestamos a nossa preocupação em relação a isso, que não é... Como dizia a professora Elsa, era necessário haver um estudo, mas que era necessário também garantir essa segurança dos alunos, principalmente do pré-escolar e do primeiro ciclo. Também, desde a primeira hora, nos foi garantido que esses vigilantes seriam colocados atempadamente, portanto, mas, entretanto, devido a esta, também acho eu, que também foi dito dessa forma, e compreendemos essa situação, devido à mudança que houve nos transportes aqui ao nível do Conselho de Vieira do Minho, que se esteja a fazerem os ajustes necessários. Com o programa Ave Mobilidade. Com o programa Ave Mobilidade, sim, e com a mobilidade de Vieira do Minho, não é? Que agora é a Vieira do Minho, a Câmara de Vieira do Minho que gera os transportes aqui dentro do nosso Conselho. Posto isso, nós também compreendemos e aceitamos, por assim dizer, este ligeiro atraso que aconteceu nesta colocação dos vigilantes. Algumas carreiras já está sido efetuada essa vigilância, outras vão ser, como disse a professora Elsa, quando isto for para o ar, já estaremos todos assegurados com os vigilantes nos transportes. A questão dos assistentes e dos professores primeiro e dos assistentes depois. A nível dos assistentes, também fomos falando, fomos reunindo, fomos articulando, fomos fazendo ver à Câmara Municipal, e nomeadamente à senhora vereadora, onde é que havia necessidade de reforçar. Nós tínhamos algumas situações que nos foram reportadas de algumas escolas que seria necessário reforçar com mais um outro elemento e fomos atendidos nesse sentido e garantiram-nos que isso estava a ser cumprido e o que temos visto no terreno assim está a ser feito. Este atraso na colocação de professores preocupa? Sim, preocupa, eu também sou professor e preocupa-nos imenso e preocupa especialmente a realidade nacional. Ainda há bocadinho falámos disto, que isto tem a tendência para piorar. E, graças a Deus, e congratulamos-nos que aqui no nosso Conselho, comparado com outros Conselhos, e pelo que tenho falado com o diretor também do agrupamento, as coisas não estão assim tão más, por assim dizer. Temos aqui uma falha ou outra, alguns professores que vão entrando de baixa, estão à espera das suas substituições, outros devido aos concursos que ainda não aceitaram a colocação, mas, como disse a professora Elsa, e muito bem, são residuais comparado com outras realidades que nós conhecemos.
E isso não vai, na perspectiva dos pais, não parece vir a perturbar o ano escolar, sobretudo em algumas turmas. Parece-nos, até este momento, e porque que também ainda ontem tive uma conversa com o Sr. Diretor, e ele transmitiu-me que as coisas estavam a correr normalmente, as coisas estavam a correr dentro da normalidade. Havia um ponto ou outro, penso que não teremos o problema de afetar a nível da aprendizagem dos alunos. Já dissemos aqui várias vezes, Vieira de Minha é dos concelhos que tem já os chamados professores do quadro, um número razoável. Assim, professores do quadro, neste momento, a grande maioria são professores do quadro, que tal como eu, o tempo vai passando, vamos envelhecendo, e aqueles professores que eram do quadro com 30 e 40 anos, agora são com 50 e 60 e do formando. São aproximadamente 50%, segundo São mais de 50% que estão efetivamente a lecionar e que são do quadro. Ou seja, mas é um quadro que vai envelhecendo, tal como em outros municípios, também acontece em Vieira de Minho, mas a grande maioria dos docentes a trabalhar em Vieira de Minho é do quadro do agrupamento de escolas Vieira de Araújo. A questão dos assistentes, que são da responsabilidade do município, com a transferência de competências? É sim, com a transferência de competências foram transferidos 61 assistentes operacionais e administrativos. Posso-vos dizer que neste momento é manifestamente insuficiente, como sempre foi. Estamos a falar de todas as escolas do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, não estou a falar só da escola E quem vai resolver isso? Quem é que tem resolvido? Tem resolvido o município de Vieira do Minho, que é o seu encargo, e suportando só por si, tem mais de 40 pessoas para além deste rácio que é suportado pelas transferências da tutela. Ou seja, basicamente, o que é que, por exemplo, que a lei exige? Exige um auxiliar por cada 2 salas de educação pré-escolar. Temos um auxiliar em cada sala de educação pré-escolar, só aí duplica o número de funcionários. Temos uma escola, uma EBS, onde a estrutura em vários pavilhões dificulta muito toda a parte de vigilância, todo o funcionamento, o que nos obriga, por exemplo, a ter um número suplementar de funcionários para a tutela é um rácio, independentemente da estrutura da escola. O facto da EBS funcionar manhã, tarde e noite implica também um número crescente de funcionários, ou seja, é um encargo ao nível pessoal não docente muito grande, que é suportado pelo município. Mas com as respectivas verbas transferidas? As respectivas não, gostaria tutela. Muito que fossem as respectivas, mas são parcialmente suportadas pela transferência de verbas da tutela. Claro, tem um valor percentual? Temos um valor de cerca de 60% suportado pela tutela e o restante pelo município. Estamos a falar de um valor 40% considerável. 40% do valor não dos encargos não com é só suportado pelo município. Dos encargos com pessoal não docente. Temos, por exemplo, a Associação de Pais, que frequentemente nos refere que é necessário mais funcionários. Por exemplo, se nos reportarmos à Escola Básica de Roças e ao Jardim de Infância, onde efetivamente temos uma turma grande, ou seja, uma turma, neste caso, 22. Tem 22 meninos, temos uma menina que infelizmente tem uma deficiência profunda e que exige um grande acompanhamento, só que isso não altera o rácio. Altera-nos depois aos encargos a nós, que temos que dar essa resposta, porque moralmente o deveríamos fazer e funcionalmente, mas tudo isto há uma cegueira em termos de rácio que não permite que, neste caso, a gente aumente o rácio e seja comparticipada por isso mesmo. É como se diz, feito em Excel. É feito em Excel, é feito muitas vezes sem terem uma perspectiva da realidade local. E depois criam-se estes... Mas não há diálogo entre a Direção Regional de Educação? Há diálogo, e quando a transferência de competências existe uma comissão de acompanhamento que reúne periodicamente. Só que perante raças e perante legislação, essa comissão de acompanhamento não é autónoma. Eu estive em reuniões dessa comissão de acompanhamento, o Sr. Professor Armando, na qualidade de Presidente da Associação de Pais, também esteve, e efetivamente o Sr. Delegado concordava connosco, quer na tipologia de edifícios, quer nas situações que efetivamente existiam, mas o que depois vinha sempre, mas o rácio é. Mas o limite de transferências é. Ou seja, perante essa impossibilidade de uma autonomia e face a uma legislação, esbarrava aí a nossa... E não é possível encontrar argumentos para convencer que pode haver situações especiais. É assim, ou então a chamada discriminações positivas. Não é, argumentos existem e eles são válidos, só que depois esbarram na parte legal.
Eu sei, esta parte quero dar uma pequena chega. A professora Elsa, estivemos numa reunião com o seu delegado regional, onde ele fiz ver a situação, várias, mas a situação de Roças, que a professora Elsa falou agora aqui do pré-escolar. Tivemos uma turma com 22 alunos e uma menina com necessidades educativas especiais, mas muito profundas, que necessitam de acompanhamento próprio, no sentido de dividimos em duas turmas. Temos 22 alunos, onde o número com a menina daquelas é 20. O que nos foi dito é que havia 4 meninos que eram condicionais, que nasceram depois de setembro, que não contam para as contas. E eles estão lá efetivamente hoje. Quer dizer que só tínhamos 18. E esses 18 não precisavam dividir a turma, mas os outros 4 continuam lá. E fizemos ver mais que uma vez isso, mas intransigentes, é aquilo que está ali e não mudam. Por mais que nós queiramos fazer, e fazer ver a nossa realidade, e os pais fizeram isso, ver ao diretor regional essa situação, eles vão, como diz o Zé Luís, pelo Excel e mais nada. São todos professores, os três. O Carlos está aqui na condição de presidente da CPCJ. Este ambiente, esta escola, este ambiente, estas dificuldades geram, na experiência que já colheu, alguma conflitualidade mais relativamente à questão dos jovens? Antes de mais, um cumprimento especial à senhora vereadora da Educação, ao Sr. Presidente da Associação de Pais, a todos os nossos ouvintes e ao Zé Luís. É evidente que tudo o que for ou tudo o que cause instabilidade na escola vai influenciar toda a gente, nomeadamente, principalmente, os alunos. Nós, na educação, o que é que se quer? Neste momento, está definida a educação como uma prioridade. É a prioridade das prioridades. E para que consigamos os objetivos, temos que dar as condições todas às nossas crianças. O que é que vemos, o que é que podemos verificar? Às vezes, alguma, eu não queria dizer desresponsabilização, mas o facto é que existe, por parte do Estado Central, alguma desresponsabilização pela educação e pelo ensino das nossas crianças, porque se vê tudo, como estávamos a verificar, da mesma forma, e o território não é igual. Uma escola aqui em Vieira do Minho não é igual a uma escola no centro de Lisboa ou no centro do Porto. Nós temos a dificuldade com os transportes e o custo de transportes, que não é pequeno, para a autarquia, coisa que o município urbano não terá, porque já tem uma rede de transportes pública eficaz e paga por todos os portugueses. Aqui acontece que tem que ser o município... O pagante é só um. Tem que ser o município a assumir essas responsabilidades. Tem que ser o município, quando falha o assistente operacional, tem que ser o município a colocar o assistente operacional. Mas isso é uma competência que aceitou. É uma competência que aceitou. E sem querer estar a defender, mas o que aconteceu foi uma transferência de competências. Aceito. Ao transferir as competências, também tem que haver um equilíbrio dos montantes, não é? Qualquer pessoa pensa assim. Neste momento o Estado não é bem isso, é transferir as competências porque deixamos de pagar e fica-nos mais barato. É evidente que hoje, num município, um presidente de Câmara, uma senhora vereadora da Educação ou qualquer executivo, seja de que partido for, não vai deixar as crianças do seu concelho sem o mínimo.
E julgo que é nisso que se agarra Ou o então- Estado Central, porque ele sabe que alguém vai fazer. E neste caso, quem faz são os municípios. E neste caso aqui, claro. é Vieira do Minho, que é o município de Vieira que Houve então, assume essas... houve então uma má negociação entre Não, a não tutela Não é má e os negociação. municípios. O que é que eu acho disto? Foi uma imposição. Não foi uma... pode ser... O negócio pode ser mau, mas foi imposto. Não foi... Cada município não teve... Não poderia negar, aceitar É assim, a Enquanto... transferência. Nós tivemos um prazo de poderíamos aceitar as competências de imediato ou prorrogar no tempo essa aceitação de competências. Não o fizemos de imediato em algumas áreas porque consideramos que havia aqui aspectos a limar, nomeadamente as transferências de verbas. Foi o que se passou na educação, foi o que se passou na saúde. Ou seja, efetivamente, há aqui um balanço negativo de transferência de verbas, quer num setor, quer no outro setor. Claro que aqui nós também temos a consciência que temos um serviço de melhor qualidade prestado agora, com um serviço mais próximo, resultante dessa descentralização, que o tínhamos no passado. Reporto-me, por exemplo, à parte, por exemplo, de confecção de refeições, onde deixamos de ter uma cantina concessionada, que era concessionada pela DGEST ao nível quase território nacional, para termos um local onde é feito pelos nossos serviços essas mesmas refeições. Com poupança ou com aumento de despesa? Há sempre aumentos de despesa, mas também há aumento de qualidade e estamos aqui não para ter lucro, mas sim para prestar um serviço de qualidade. Aliás, se fosse para ter lucros, não tínhamos feito uma aposta que fizemos na educação. Nós não temos lucro a oferecer as refeições no pré-escolar e no primeiro ciclo, a oferecer os cadernos de atividades, a oferecer a gratuidade dos transportes, quando, por exemplo, não existe a oferta aqui, os nossos alunos têm que se deslocar para outros locais. Ou seja, aqui o foco não é o lucro, muito pelo contrário, mas também o foco tem que ser a racionalidade de custos. E quando falamos em racionalidade de custos, por exemplo, neste caso das vigilantes, também era um aspecto, ou seja, é pago por todo o nosso erário municipal. Ou seja, nós temos que ter esta noção de custo e benefício. Claro que na educação, muitos dos gastos que se tem não são gastos para ter lucro, são gastos para prestar um serviço de qualidade. E tínhamos a noção, com a descentralização das competências, a qualidade de serviço ia ser maior. Mas também tínhamos a noção que poderíamos ter um déficit financeiro, mas estávamos à espera que não fosse um déficit tão grande e que a tutela tivesse aqui um suporte maior nos envelopes financeiros. Mas o que se passa na educação passa-se na saúde e não se passa só com o município de Vieira do Minho. Por exemplo, a Associação Nacional de Municípios teve que se juntar no que diz respeito à transferência para a parte social, que era manifestamente insuficiente face à transferência de competências. E aqui também, porque efetivamente há aqui um hiato, uma grande diferença entre o que se gasta e depois o que advém nesse envelope financeiro. Se me perguntar se houve má negociação, não houve má negociação. O que eu acho é que tem que haver uma maior responsabilização e uma maior assertividade por parte da tutela face aos custos que tem a manutenção dos edifícios, os equipamentos, os materiais de desgaste, os funcionários. Não é a mesma coisa termos um único edifício onde funcione tudo dentro do mesmo edifício, todos os ciclos. Por exemplo, estou a falar no Liceu Sá de Miranda, como poderia falar noutra escola qualquer. Estou a falar nesta porque as pessoas conhecem em Braga. Tu ter 5 edifícios ou 6 dispersos numa área muito grande, com alunos desde os 10 até aos 18 e depois noturno, ou seja, que são realidades diferentes que devem ser discriminadas pela positiva. E na questão dos jardins, há no Cávado, há em Roças, há em Guilho Freire e no Domingos Abreu. No Domingos Abreu, e isso cobre inteiramente o Conselho com, ou seja, nós temos uma com rede, satisfação. Nós temos uma rede que cobre 100% o ensino pré-escolar. Quer na EBS de Guilho Freire, na EBS de Roças, no Centro Escolar do Cávado e na Domingos Abreu. Ou seja, em todas estas escolas básicas há uma cobertura completa de rede do pré-escolar. Este ano acresceu uma turma no Domingos Abreu. Pena é que não tivesse acrescido uma turma em Roças, porque poderíamos ter aqui uma resolução de uma situação
que é muito difícil em termos de contexto de sala de aula, mas efetivamente temos aqui um acréscimo de uma turma. Quando há um bocado Zé Luís disse que houve uma perda de 200 alunos, ou se qualquer coisa do género, ou 202 estamos a falar de 21 para até 22. 17 para 21. Exatamente. Do ano letivo anterior para este ano letivo não houve perda de alunos e com a abertura do curso EFA, E qual é o supostamente... número que não se encontra? Qual é o número que eu não encontrei? O número que temos no momento, posso-vos dizer que à data de hoje, das 14h30, eram 1.181 alunos. Faltando aqui o EFA. Com 37 a turmas. formação de adultos. Exatamente. Ou seja, não tem havido perda de Relativamente aos alunos. números de 2021, há mais aproximadamente Certo. 179 Alunos. Claro que E isso inclui já alunos de outras nacionalidades que não a portuguesa. certo, ou seja, Incluindo quando eu falo aqui, brasileiros, quando eu mas falo, também outras sim, nacionalidades. temos neste momento, salvo erro, 17 nacionalidades diferentes e são alunos que estão integrados, ou seja, nós não temos uma turma de alunos brasileiros, os alunos estão integrados juntamente com os outros alunos no Na sistema língua, normais. inclusivamente? Podemos ter a língua portuguesa não materna em alunos que é necessário, ou seja, estamos a falar em alunos oriundos de países onde não tiveram ensino de português. Podemos ter filhos de alunos imigrantes que tiveram ensino de português. Ou seja, no caso de português poderá haver esta circunstância de serem alunos de língua portuguesa não materna. Ainda relativamente aos pais, relativamente à rede de jardins de infância e as dificuldades de roças, afinal, quais são? Sim, em relação à rede de jardins de infância, está coberto. Com satisfação dos pais naquilo que consegue perceber? Sim, satisfação dos pais, mas aqui aquela situação, como diz a professora Elsa, que foi em Roças, pronto, a turma devia ter sido dividida, termos duas turmas, temos 22 alunos com uma menina com necessidades educativas E o especiais. máximo é 24, não é? O máximo é nessa 25, área? é 25, mas o que diz a lei é com a turma de 20 alunos, com o mínimo de 20 alunos, o mínimo de 20 alunos com necessidades educativas especiais, mas pode ter mais. Aqui a de Gai, o que é que ela fez? Agarrou-se a 4 meninos que são chamados condicionais, que nasceram depois do dia 1 de setembro. Para eles, até fazer os anos, não são obrigados a ir para a escola. Foi uma questão de horas. Pois, às vezes é uma questão de horas. E eles agarram-se a esses números e, então, para todos os efeitos, para eles, a turma só tinha 18 alunos. Como tem 18 alunos, cabem todos dentro. Está abaixo do mínimo, que é 20. Mas não há falta de argumentos para convencer. Não há falta de argumentos, nós usamos os argumentos todos. E o melhor argumento é a situação, infelizmente, que eu tenho muita pena, da situação da aluna em causa, não é? Esse é o motivo maior. Não há argumento, não pode haver outro tipo de argumentos. Aquele argumento é suficiente para podermos dividir aquela turma. E o serviço que havia em FAF da Cerce? Nós estamos a falar numa escola Inclusiva. pública inclusiva, onde é que temos que incluir todos os alunos. Isso é uma opção, mas isso cabe aos pais tomar essa decisão, não cabe a nós. Podemos dar uma opinião, mas isso é a nossa opinião. Agora, enquanto frequentadores da escola pública, nós temos que incluir toda a gente. E a menina está incluída. Isso faz parte do projeto do agrupamento. Faz parte do projeto do agrupamento. E ela está bem inserida na turma, está incluída. Agora, tinha com outras condições, não só para ela, mas todos os outros alunos, para a educadora, para as funcionárias, para os auxiliares, se a turma estivesse dividida. Portanto, queríamos mais uma turma, grupos mais pequenos, onde era mais fácil trabalhar e prestar mais atenção a todos os alunos. Agora é impensável, um aluno vai à casa de banho, temos que deixar... Não é fácil, a educadora não consegue estar. Portanto, mas a tutela, neste caso o Ministério da Educação, não olha a isso. É régua e esquadra, não olha a isso. Nós fizemos ver isso numa reunião, várias vezes abordei esse assunto, no sentido que tínhamos que abrir uma turma. E não, e neste momento temos a hipótese de vir mais um ou outro aluno que pode chegar a qualquer momento, como disse, referiu, estamos a receber pessoas de outras nacionalidades, nomeadamente brasileiros. Também está a regressar alguns imigrantes, estão a regressar, casais jovens que já estabilizaram a sua vida economicamente, estão a regressar à sua terra e, se chegarem, são incluídos naquela turma, até favorecer os 25, e não vão, porque a lei já não permite que ela seja dividida. Portanto, mesmo assim, não conseguimos dividir a turma.
Portanto, nós fizemos de tudo, juntamente com o município, juntamente com a direção do agrupamento, no sentido de podermos ter lá 2 turmas no pré-escolar em Roças, e não se conseguiu porque as tais regras são estabelecidas. Só no trabalho de busca para preparar esta conversa, reparei com a questão que hoje se discute, que é a questão dos manuais digitais, que também já estão introduzidos na nossa. Nós tivemos esta experiência forçada do ensino à distância ou não presencial, resultantes da pandemia. Assim, sobre os manuais digitais é uma situação muito controversa, ou seja, se por um lado... Há países que já começaram e que já estão temos, a pôr por exemplo, os isso. países nórdicos que implementaram a título generalizados os manuais digitais e estão a regredir outra vez para os manuais de papel. Ou seja, claro que nós aqui sabemos que nós temos, por exemplo, várias plataformas digitais que os alunos consultam e que trabalham com elas. Sabemos que as ferramentas digitais são ferramentas, no geral, que o aluno gosta e trabalha e tem competências digitais para trabalhar com elas, mas muitas vezes o digital não substitui o papel. Por exemplo, um aluno nos primeiros anos de escolaridade precisa de papel, precisa de escrever. Por exemplo, se me perguntar a minha opinião, senão também não desenvolve competências. Nenhum aluno na antiga educação primária e agora primeiro ciclo, deveria devolver os seus manuais. Eles deveriam ser para ele escrever, para ele. É algo muito, não só afetivo, mas também muito funcional, o seu manual. Claro que se passarmos depois para outros escalões etários, aí eu considero que a reutilização deverá ser feita e é sustentável. Mas o manual digital muitas vezes pode criar ali uma lacuna onde, por exemplo, a parte escrita, a parte de interpretação muitas vezes não seja tão explorada como deve ser. É claro que aqui tem prós e tem contras, como todas as estratégias. Quando estivemos à distância, nós usávamos os manuais físicos, não eram os manuais digitais. A única coisa que nós usávamos digital era o veículo de comunicação, mas o aluno tinha o seu manual físico. Quando muito a máquina de calcular. Exatamente, ou seja, fisicamente ele tinha os seus manuais. Agora, claro que há estudos piloto. Em Portugal, neste momento, existem alguns agrupamentos que estão a funcionar só com manuais digitais em termos piloto. Vamos ver também o feedback da nossa cultura e da nossa habituação a esses manuais digitais, mas de qualquer forma, assim como, por exemplo, os exames nacionais serem a partir de, pelo menos é meta do Governo, a partir do ano de 25, ou seja, 2025, serem feitos via internet. Também vamos ver como é que as coisas correm, como é que há o apetrechamento, como é que há tudo isso. Ou seja, aqui eu não sou velha de Restelo, muito pelo contrário, eu acho que a escola se deve adaptar à sociedade e nós sabemos que a sociedade cada vez mais utiliza o digital. Se me perguntar, há coisas no digital que me assustam. A inteligência artificial tem situações que me assustam muito. Os próprios criadores que me assusta muito. Estão assustados com a criação. Às vezes temos que pensar onde é que acaba a parte artificial e a parte humana. Onde está a utilidade humana? Exatamente. Há regulações que a mim me causam assim, uma certa intranquilidade. De qualquer forma, acho que a escola tem que se adaptar à modernidade. Quando, por exemplo, ao nível do Plano Integrado Inovador de Combate ao Excesso Escolar, nos focamos que os alunos tivessem algumas plataformas ao seu dispor, nomeadamente a Mais Cidadania ou o Ipatiamat. Consideramos isso positivo para eles. As salas de aula do futuro, os tablets, efetivamente são ferramentas e devem ser usadas. Agora, limitar tudo à parte digital, sou-vos sincera, parece-me um bocadinho assustador. Uma opinião. Uma opinião, aliás, eu não consigo dar aulas sem um quadro. Não é? Ou seja, não consigo limitar a minha experiência letiva a um tablet ou a um computador e a um projetor. Ou seja, ainda tenho a necessidade de escrever num quadro, tenho a necessidade de que os alunos também tenham os seus cadernos. Tudo isso ainda é real. Este hábito com o digital leva muitas vezes a excessos, que é a utilização do smartphone na escola e às vezes não propriamente para acompanhar qualquer aula. Sim, e prova disso, eu posso dar a experiência pessoal, passando nos últimos 2 anos letivos, incluindo este, por 2 escolas completamente diferentes, e vejo nas 2 escolas a proibição completa do uso do telemóvel. Por exemplo, na que estou agora, 5º e 6º ano, estão proibidos de os levar para a escola, e pronto, passei ano passado, foram adquiridas caixinhas para colocar em todas as salas, para que todos os alunos cheguem ao início da aula e coloquem os telemóveis, os smartphones dentro dessa mesma caixinha. Portanto, e que se vê também outras reportagens
onde os meios digitais, telefones e telemóveis estão a ser banidos. Claro está que o meio para o estudo são importantes, mas penso que não vai demorar muito tempo, nós vamos estar, e eu também defendo isso enquanto pai, vamos estar como os suecos, como os do norte da Europa, o excesso a retirarmos. Eu dou o exemplo que, para o meu filho do que anda na primária, comprei-lhe os livros todos. Apesar do governo poder cedê-los a nível do empréstimo, eu comprei-los porque ele tem que escrever, ele tem que praticar. E eu tomei essa iniciativa, é um custo que eu tenho que suportar, mas prefiro que o meu filho assim o faça para poder ter, como diz a professora Elsa, é importante os meninos nesta fase escrever, desenhar, porque eles estão a desenvolver a motricidade. Se assim não for, se for só estamos a desenvolver a nível das teclas, e eles precisam desenvolver a motricidade. E ao mesmo tempo, a desenvolver a motricidade, também estão a desenvolver a parte intelectual, obriga-os a pensar, obriga-os a desenvolver o cérebro. Portanto, eu penso que essa parte, podemos sim utilizá-la. Temos muitas plataformas, como foi aqui referido, que são importantes digitalmente para ser utilizadas, os quadros interativos e outras coisas, que as salas do futuro, que como temos os nossos centros escolares equipados, que podem ser explorados e muito bem, mas acima de tudo... Mas numa medida de equilíbrio. De equilíbrio. Outra questão, e que se vai prender, é a manutenção dos equipamentos. Portanto, as avarias e por aí adiante, isso vai ser uns encargos que me está a preocupar, que não vai demorar muito tempo, esses encargos vão ter que ser imputados aos encarregados de educação. Ou o município com um técnico de informática ou os suficientes? Não vai ser suficiente. Eu penso que não, porque neste momento, por exemplo, eu não sei, e fui alertado pelo seu diretor do agrupamento, e eu não sei se daqui a poucos meses todos os computadores forem distribuídos aos alunos estão completamente bloqueados. Atenção, estamos a falar em computadores distribuídos pela tutela. Estou a falar dos computadores distribuídos pelo Governo. E ontem fiquei um bocadinho preocupado com essa informação, porque o contrato que foi celebrado com a empresa de manutenção terminou e não foi renovado. Quer dizer que eles automaticamente podem bloquear os computadores e os alunos deixam de ter acesso ao digital. Portanto, vale a pena nós andarmos aqui a investir no digital, tanto se depois temos estes problemas todos no dia-a-dia. Aliás, a garantia já está terminado. É uma questão, mas a sua opinião neste particular, nesta questão do ensino digital, na sua utilização eu vejo assim, nem podemos nem o 8 nem o 80. É evidente que o digital é uma mais-valia e devemos sabê-lo utilizar. Agora, dentro da escola, a tecnologia, ou dentro da sala de aula, a tecnologia só serve no sentido em que for pedagógica, em que se puder, em que se possa tornar numa ferramenta pedagógica. E não um fator de alienação. Ora, a partir do momento em que temos um smartphone, temos um computador, ou temos outro equipamento digital qualquer, que é usado na sala de aula sem sem se tornar ou sem essa função pedagógica, é evidente que não serve ou não está ao serviço da escola. Mas isso cria conflitos entre o professor e os alunos na disciplina de utilização. O que é que temos que fazer? O que é que temos que fazer é regrar a sua utilização, não permitir as tais dependências, que se chega ao ponto em que um professor diga, ou uma escola ou uma turma decida colocar o telemóvel durante 50 minutos numa caixinha e haja meninos a ficarem ansiosos, meninos ou meninas, com crises de ansiedade por estarem afastados do telemóvel. Isso é que não pode acontecer. Não é? Mas isso para isso ser temos algo que conjugado entre a escola e a família. Claro, principalmente. Eu até apontava, começava pela família, porque também é na família que esses equipamentos são introduzidos. Não é a escola hoje em dia que introduz o smartphone no ensino em particular. Ou na utilização. Ou uma criança de 2, 3 anos, nós já o vemos entretido com o telemóvel para não estar a chatear ninguém. E quem é que não fez
já isso, não é? Portanto, temos é que ter essa consciência que o uso tem que ter regras e não pode haver essas dependências. Mas a questão da família também é muito importante e também vai ao encontro daquilo que fazemos na CPCJ, que é, para além a promoção do bem-estar, mas também a prevenção destes casos. A família tem uma importância nesta utilização, porque tanto o pai como a mãe, como os irmãos mais velhos, precisam de ter também algum conhecimento e devem interessar-se. Eu, por acaso, ontem estive a ler umas coisas em que uma professora desta matéria diz que antes de começarmos a ensinar os meninos, se calhar às vezes tínhamos que ensinar as famílias a utilizar, que era para depois também poderem ensinar os mais novos. Porque não vale a pena dizer isto. Eu de tecnologia não percebo, isso é com ele e deixar a criança à vontade sem controlo absolutamente nenhum. É importante que as famílias tenham essa percepção que tem que haver controlo. Não é estarmos a intrometer-nos na vida de ninguém. Tem de haver a literacia nessa. É isso que eu estou a dizer. Tem que se criar essa literacia tecnológica. E isso depende de todos. E a escola também tem uma função importante aí, em criar essas condições, criar essas competências para que depois não haja este consumo abusivo do digital. Mas já agora, só para terminar, em relação aos manuais, é evidente que tanto é exagerado a utilização de um manual em suporte de livro, se ele não tiver aquela tal componente pedagógica, como um manual digital. Temos é que o utilizar sempre como pedagogia. E aí acho que parte da escola. Mas nos pais há esta necessidade de os ajustar também à realidade, mas o que acontece é que as associações de pais são eleitas e depois ficam por sua conta. Não ficam por sua conta. E prova disso é que... O que temos verificado aqui ao longo dos anos é que, como acontece noutras situações, as direções são eleitas e depois que trabalhem. Sim, nós trabalhamos e estamos a trabalhar para os pais. Mas o diálogo entre os pais e a sua associação é curto. Não é curto. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir e estas situações que reportamos aqui da Escola da Não Rússia... é uma falta de disponibilidade, é falta de momentos. Não, há momentos para isso e quem o quiser fazer pode fazer. E não é contra o que o professor Carlos estava a dizer, nós promovemos no final do ano passado, onde tivemos como parceiros o agrupamento de escolas, a Câmara Municipal, a CPCJ e também a GNR, como fizemos uma ação de sensibilização para os pais no sentido da utilização dos meios digitais. Segurança digital. PNE, que era para levarmos isso para as famílias, PNE que também foi pouco participada. Portanto, se calhar há muitos pais que ainda não estão dispostos para aceitar e para ver. Pronto, porque se calhar também não interessa. Agora, e este ano se calhar também vamos voltar a promover essa ação, no sentido de também darmos estes instrumentos às famílias para poderem controlar os seus filhos e ajudar neste problema que hoje em dia está na nossa sociedade. E para concluir a sua parte, a perspectiva para este ano de 2023-24, este ano escolar? Pronto, a perspectiva é boa, como falámos há bocadinho. Independentemente destas supostas quesilhas que podem continuar, nomeadamente a discussão entre os professores das suas representações e a tutela? Sim, sabemos que isso vai continuar, parece-nos que está, porque pelo que tem sido nas notícias, nós estamos a acompanhar. Por um lado, ficamos contentes que, se formos ver como foi o ano passado,
tivemos alguns casos aqui na escola de greves, sim, mas não fomos também muito afetados. Os professores, e aí temos que lhe dar os parabéns, conseguiram fazer as suas manifestações não prejudicando os alunos, que é uma parte muito importante, e os professores também sabem fazer isso, sabem reivindicar os seus direitos, mas também não prejudicando os alunos. Fecharam a escola 1 ou 2 vezes e, portanto, conseguiram fazer as greves e conseguiram estar a trabalhar com os alunos. É muito importante. Claro está, neste mundo, nesta coisa de educação, há sempre uma coisa a outra a ajustar. Nós estaremos atentos nesse sentido, quer com o município, quer com a CPCJ, para ajudar no que for necessário e alertá-los do que está a passar menos bem. Como disse, a nível de edifícios estamos bem, um problemazinho ou outro que também estão a ser ajustados. Portanto, depois temos as condições necessárias no agrupamento de escolas de Vieira de Araújo para termos um maior sucesso a nível com os nossos alunos. E para fechar, a perspectiva para 2023-24, neste ano escolar? Para fechar, continuar a apostar na educação, que é o que este Executivo tem feito, na melhoria cada vez mais das condições da nossa comunidade escolar. Claro que a requalificação da EBS foi um grande passo. Continuamos no nosso investimento, quer em termos de refeições, cadernos de atividade, funcionários, transportes, equipamentos, AECs, CAFs, ou seja, de facto, a proporcionar aos nossos alunos um excelente ambiente, quer físico, quer em termos de disponibilidade de plataformas, de técnicos, inclusive, de uma equipa multidisciplinar que também está ao serviço da comunidade escolar, de forma a que a aposta na educação seja uma aposta prioritária deste Executivo Municipal, vai continuar a ser, colhendo os seus frutos. No programa, no falar daqui do mês de agosto, referi-se mesmo com grande satisfação, acho todos nós, grande parte dos nossos alunos, numa percentagem quase de 90%, entrou na primeira opção ao nível do ensino superior. Há que congratular isso num ano de tanta confusão, de tanta greve, tal como o professor Armando disse, os professores tiveram a ética de não prejudicar os alunos e o reflexo disso é desse sucesso também na entrada do ensino superior. Por isso, é uma aposta que está a ser ganha, efetivamente os nossos alunos estão a melhorar os seus desempenhos, por isso acho que estamos todos de parabéns em termos de comunidade e de comunidade escolar, de parceiros e de município. E as questões conflituais eventuais que possam surgir? Preocupam a CPCJ? Claro que é uma preocupação, é o seu objetivo, é controlar e evitar que não haja essas dificuldades, e para isso contamos com quem? Contamos com a família, contamos com a escola, contamos com o município em proporcionar todas as condições a estas crianças, porque estas crianças, como eu costumo dizer, são o futuro da amanhã. Quem está neste momento a estudar e todo o esforço que nós fizermos para que o sucesso delas é um esforço também para o futuro deste território, para o futuro deste concelho. Nós temos que contar com eles no futuro e, portanto, tudo o que lhe fizermos agora é aquilo que eles nos irão dar quando nós formos mais velhinhos. E eu também poderei contar, espero contar convosco sempre que se justifique para estas conversas à volta da escola e da vida escolar. Agradeço mais uma vez a presença da vereadora do Plano de Educação, Elsa Ribeiro, do Presidente da Comissão de Pais Encarregados de Educação, Armando Alves, e o Presidente da Comissão de Proteção a Crianças e Jovens do Conselho. Falamos do início do ano escolar, tentando perspectivá-lo também. Onde quer que nos tenha escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.